Atos, acho que é capítulo 2. Atos capítulo 2. A partir do versículo 21. A partir do versículo 21, mas o tema da mensagem de hoje é arrependei-vos. Amém? Essa tarde eu estava indo em São Pedro, e uma ovelha minha aqui da igreja, não vou dizer quem é, ela fez uma pergunta para mim assim. Ela falou: pastor, se Jesus morreu por nós antes mesmo da gente nascer, porque a Bíblia diz que ele morreu antes, ainda quando éramos pecadores, ele já perdoou todos os pecados? Eu falei: sim. Então eu preciso pedir perdão pelos pecados que eu vou cometer amanhã? Eu falei: não, você precisa se arrepender dos pecados. Então hoje, diante daquela pergunta ali, eu acendeu uma chama no meu coração e na minha cabeça sobre o que é arrependimento, o que significa arrepender-se. Porque a palavra que foi ministrada para nós, quando foi ministrada lá em Atos capítulo 2, que Pedro faz uma pregação e o coração daquelas pessoas se enche, é compungido, se enche de temor, de alegria, eles perguntam: tá bom, o que temos que fazer? E aí Pedro responde: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Eu vou ler o texto e aí nós vamos falar sobre arrependimento. Amém? Versículo 21: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas o Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, minha língua exulta e o meu corpo também repousará em esperança. Palavras de Davi. Então Pedro repete esse salmo, palavra de Davi: porque tu não me abandonarás no sepulcro e não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Falando de Jesus. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me enches de alegria na tua presença. E aí Pedro retorna e fala: irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre vocês que agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas esse mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos meus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Então eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos,
o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Outros textos vão falar sobre arrependimento. E hoje eu trouxe essa palavra por causa dessa pergunta da irmã, porque muitos de nós não entendeu ainda o significado da palavra arrependimento. Arrependimento, irmãos, é algo que nós passamos quando nós encontramos, através da palavra, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, porque Ele é perfeito e nós imperfeitos. Arrependimento é uma coisa que você passa por ela e você tem a ideia de uma coisa que você fez grave e não quer fazer mais. Isso é arrependimento. Qualquer coisa que não é isso, eu vou dar um exemplo sobre arrependimento, é remorso, é pesar, é dor, mas não é arrependimento. Quando Pedro falou para aquelas pessoas sobre arrependimento, ele estava falando de pecados que realmente separam o ser humano de Deus, né? Como a quebra de alguns mandamentos: adultério, roubo, prostituição, lascívia, por aí vai. Todos esses pecados que todo ser humano, quando nasce sem conhecer o Evangelho, ele faz. O pecado é aquilo que realmente adoece o homem. Se você for pensar na punição de Adão, você fala assim: meu Deus, comeu um fruto e Deus o expulsou da presença dele do paraíso. Que Deus é esse que nós olhamos e que é tão duro, é tão, como é que eu vou dizer, enfático em punir o pecador? Mas deixa eu te dizer algo: da onde Adão veio? Da onde você veio? Existem valores, irmãos, que não podem ser confundidos. Existem valores bíblicos, princípios bíblicos que não podem ser confundidos. Nós não podemos pegar a bondade e misericórdia de Deus e dizer: não, Deus não vai ser justo, ou Deus não vai ser, como é que eu vou dizer, fiel na sua palavra, porque Ele vai punir o pecado, e Ele vai punir o pecador. É por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Aí eu pergunto a você: que juízo é esse? Quer dizer que pecar tem que haver morte? Deixa eu lhe falar, o pecado causa morte. O que aconteceu na cruz, queridos, foi a coisa mais tremenda para nós. Alguém morreu pela consequência do meu pecado. Como eu disse domingo, aquela cruz era minha, aquele açoite era meu, tudo aquilo era para mim. O Deus do céu, Ele não é politicamente correto, como muitos têm pregado. Ele não é, Ele é juiz. Mas Ele é um juiz misericordioso. O amor dele para nós é condicional, o perdão não. O perdão é condicional. Adão veio da lama, porque barro com água é lama, irmãos. Adão não era ninguém, Adão não existia, e de repente o Deus que o criou pegou a lama e o fez. O que diferenciou Adão da lama para o Adão, homem vivente ou alma vivente? Deus pegou uma parte dele, a porção dele, o espírito dele, colocou naquele barro e naquela água, e ele se tornou alma vivente. Ou seja, deixa eu falar algo para você: nós não somos nada. Quem somos nós para questionar a forma de Deus? Enquanto o homem não entender isso, o homem não vai poder arrepender-se. É por isso que quando Pedro faz essa declaração, arrependei-vos, Pedro sabia que aqueles corações queriam de novo acessar a Deus. Então arrependimento, irmãos, ele não é um sentimento momentâneo. Arrependimento é um estado de espírito.
É um estado de humilhação, de dependência, de dizer: não, o Senhor tem razão. Não, o Senhor tem razão. O Senhor já está aí há mais de 100 mil anos, 200 mil, 1 milhão de anos. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui há 51. Alguns aqui há 30, outros há 20, outros há 6, 7. Então o ser humano ainda não vai alcançar o entendimento sobre o que é arrependimento se não tiver a conclusão racional de que ele não é nada, de que ele realmente é pó. Daqui a 100 anos você vai chegar à conclusão disso, que ninguém vai estar aqui mais. Daqui a 100 anos todos estaremos no pó, a não ser que alguém faça 130 anos. Mas de acordo com a média de pessoas de idade, todos daqui a 100 anos aqui ninguém vai estar aqui. Então, querido, você é pó, eu sou pó, mas Deus é eterno, e a sua palavra é eterna, e a sua palavra é palavra de vida. Então deixa eu lhe dizer algo: não questione a palavra de Deus, não questione a forma de Deus. Aceite o que Ele dá para você, porque o que Ele dá para você é espírito e vida. Jesus fala: as minhas palavras são para vós espírito e vida. Quando ele recebe a Jesus, quando o ser humano recebe a Jesus, ele é constrangido. Remorso é aquilo que nós fazemos. Vou lá, eu pequei, eu fiz algo errado, eu roubava, certo? Eu roubava e de repente eu encontrei Jesus, aí eu parei de roubar. Mas algo dentro de mim me levava de novo a roubar. Aí eu ia lá, chorava e falava com Deus: Senhor, eu não quero mais fazer isso. Aí eu voltava, aí esquecia. Aí depois eu ia lá, roubava de novo. Isso não é arrependimento. Isso pode ser um pesar no seu coração, pode ser remorso. O que a Bíblia, o que a palavra nos chama a fazer é o verdadeiro arrependimento, ao ponto de não querer fazer mais o que é errado. Por isso que a palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que ela diz que o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo, cabe a você controlá-lo. Arrependimento é um processo diário, contínuo, de que nós lutamos contra o pecado. Ela me perguntou: pastor, me dá um exemplo de arrependimento. Eu falei: vou te dar um exemplo de arrependimento agora. Imagina que você tem 2 filhos meninos, um de 4 anos e um de 3 anos. E você vai pegar os seus 2 filhos e você vai à padaria. E ali você está com os seus filhos de mão dada. Você vai parar no caixa, vai pedir o pão. E na hora de pagar, você tem que usar as mãos, certo? Você vai soltar. Aquele homem soltou a mão dos seus filhos e foi pagar o pão. E de repente passou uma bola no meio da rua. Menino, 3 anos, 4 anos, correram atrás da bola. Aquelas crianças foram atrás da bola e de repente veio um carro e atropelou as 2 crianças e matou na hora. O que você faria? Eu vou dizer o que eu faria. Eu diria assim: o que eu fiz? Meu Deus, não era para eu ter soltado a mão dos meus filhos. Aliás, não era nem para eu ter trazido meus filhos aqui para comprar pão. Por que eu não deixei eles em casa? E agora meus 2 filhos mortos. Se eu pudesse voltar atrás, eu não soltaria a mão deles. Entendeu o que é arrependimento? Arrependimento é uma decisão que você toma de não querer nunca mais fazer. Aí você vai me dizer assim: pastor, estou ferrado. Tem coisas que acontecem na minha vida. É por isso que Deus precisa colocar o coração dele na nossa miséria. Não é tarde para se arrepender. E eu estou falando hoje para crentes. E por que eu estou falando para vocês isso, irmãos? Porque o Espírito Santo hoje me incomodou com a pergunta dessa irmã. Essa irmã é uma irmã fiel, é uma irmã que até pediu para me fazer a apostila para ela. E eu falei: meu Deus, eu preciso falar sobre arrependimento. Porque arrependimento, irmãos, é a condição para receber o perdão. Porque o pecado, ele só sai por um lugar. Alguém sabe qual lugar que o pecado sai?
Só pela boca. Pecado só sai pela boca. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então arrependimento, irmãos, ele leva você a uma coisa, a uma atitude. Que atitude é essa? Confessar os seus pecados. E por que isso hoje é importante? Porque nós estamos vendo uma geração inteira de homens e mulheres indo para o inferno porque não entenderam o significado do perdão. O perdão é condicional. Isso significa, eu não estou falando de pecados pequenos, né? Ela até falou, pastor, então eu menti para o meu filho. Eu falei, irmã, amém. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de pecados que geram morte. Há pecados para a morte. Eu não vou também ser religioso aqui ao ponto, qualquer brincadeira que você fizer, você está pecando. Tipo assim, estou com um presente para te dar aqui. Eu não estou com óleo. Não, você mentiu, tem que ser. Não é isso, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou falando de coisas que realmente acontecem na vida do ser humano e que ele precisa se libertar. Que é isso? Está lá nos 10 mandamentos. Cobiça, mentira, maledicência, tantas coisas que tiram da nossa vida a presença de Deus e que nós precisamos confessar. Arrependimento é o caminho para a cruz, é o caminho para a salvação. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso, que a nossa guerra diária, a nossa busca diária vai ser lutar e cada dia se arrepender. Agora, remorso, irmãos, é quando nós sentimos o pesar por conhecer a palavra, mas nós não nos posicionamos. O que Deus quer de nós? Arrependimento, posicionamento, confissão e posicionamento. Eu vou repetir para a igreja toda entender: arrependimento, confissão, posicionamento. Deus tem me incomodado para falar nisso, por quê? Porque eu tenho convivido com pessoas, eu tenho andado com pessoas. Hoje à tarde eu estava malhando de novo e eu estou sempre evangelizando meu personal. E hoje eu estava falando com ele sobre casamento, por que ele deveria se casar, né? Porque ele já mora com a namorada e ele não é crente. Mas a lei é só para o crente ou é para todos? Deus deu a lei para Israel ou deu a lei para o homem? Para quem que ele deu a lei? Para o homem. O mandamento era para Adão ou era para toda a humanidade? Adão representava a humanidade. Então não paramos de pregar o evangelho, porque o evangelho para nós é poder para nos salvar. O evangelho, essa palavra que eu estou ministrando, pode estar doendo em você, é poder para te salvar, porque ela é aquilo que Deus tem para nós. Ele fala mais uma vez: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ministrado, portanto ide, frutificai. O que acontece hoje é que essa palavra que Pedro falou, Pedro sabia que aqueles homens eram homens piedosos, eram homens tementes, eles estavam ali ouvindo a palavra. Por quê? Porque eles eram tementes. Então arrependimento, irmãos, não é para quem é neófito, não é para quem não esqueceu, não é para quem não cresceu na igreja. Arrependimento é para todos, principalmente para nós. A palavra de Deus, ela é simples: o justo viverá pela fé. Se eu entendo quem sou eu, bate no peito e diga assim: eu sou fraco, mas aquele que habita em mim é forte. Então na minha fraqueza, o poder dele me aperfeiçoa. Você entende isso? Você entende que você precisa dobrar a cabeça e dizer: não, Senhor, realmente está certo, eu preciso de ti. E cada vez, irmãos, que tivermos situações da nossa vida que precisamos pedir perdão a Deus e confessar, nós temos que fazê-lo. Porque se você pede perdão, vou dar um exemplo. Domingo nós tivemos ceia, né? Quem não veio a ceia aqui? Então, tem que cear. Levanta a mão. Preparar a ceia para vocês.
Aí você vai dizer assim: não, pastor, não estava bem. Que conversa é essa? Dia de ceia, dia de confissão. Amém, Paulinho? Choveu a beça. Por quê? Porque na ceia nós recebemos o perdão de Deus pela aliança com Cristo. Essa é a aliança no meu chuveiro. No meu sangue. Do quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele estava dizendo assim, no dia da ceia ele estava dizendo: olha, eu vou morrer no lugar de vocês. E quando ele morre no lugar, ele faz o sacrifício agradável a Deus e perfeito, porque todo ano cada sacrifício que era feito com animal, Deus recebia. Mas Deus, ele sabia que aquele sacrifício era apenas para apontar o que ia fazer, o que ia acontecer. Desde Isaac ia ser morto, mas ele providencia o cordeiro. Então guarde, querido, arrependimento, confissão é o caminho para o perdão. Certo? Deus me ama, sim ou não? Sim. O amor de Deus é condicional? Não, ele é incondicional. E eu quero que você abra lá em Pedro. Vamos ver o que Pedro fala. 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 3. Aqui, ó. Eu vou ler do 11 até o 15. Olha o que ele diz. Na verdade, desde o 8 é bom, mas você lê em casa a partir do 8. Eu vou ler do 11. Ele diz aqui no 9: não retribuam o mal como insulto. Pelo contrário, bendigam isso para vocês que foram chamados para receber a bênção por herança. Mas vamos lá no 11. Vamos no 11. Olha, ele diz: afaste-se do mal e faça o bem. Amém? E busque paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Qual oração? Diga: a minha. Quem é justo aqui? Meu Pai. Quem é justo aqui? Por que você é justo? Diga comigo: porque fui justificado pelo sangue de Cristo. Quem aceitou Jesus foi feito justo diante de Deus. Quem aceitou a Jesus como Salvador foi justificado pela morte redentora e o sangue que lavou você dos seus pecados. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Você é justo. Você é justo. Não menospreze o que foi feito por você. E ele continua dizendo: os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que pecam, os que praticam o mal. Não é uma palavra? Pensa nessa palavra. Ele diz assim para o justo: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem com Cristo como Senhor do coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão de esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. E aí já não quero comentar nisso aqui não. Esse texto de 1 Pedro 3 fala muito sobre a igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela é aquela que leva o caráter dele, ou seja, que leva a personalidade do Messias. Então o que nós vamos fazer? Manter a confissão da nossa esperança. Se confessarem os pecados, ele é fiel. Eu terminei dizendo para essa irmã e falei para ela assim: não, pastor, não é para fulano, não, é para mim mesmo.
porque eu tenho dificuldade de perdoar. Aí eu mandei logo Mateus capítulo 7. Se vocês perdoarem aqueles que ofenderam vocês, Deus também perdoará. Amém? Vamos ficar de pé. O que nós vamos fazer agora? Agora eu quero convidar você nesse momento para confessar. Amém? Nós vamos aplicar a prática. Como é que foi seu dia? Como é que foi sua semana? Depois do domingo, tem um louvor que não é esse que o Rafa está tocando, mas que ele diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. E aí o coro dele diz: eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A gente vai cantar domingo. Esse que Rafa está cantando também é tremendo, porque ele diz: faz-me esquecer das coisas desse mundo. Feche os seus olhos. Eu não sei por que ela me perguntou isso hoje, mas Deus falou: fale ao meu povo sobre arrependimento. Não precisa todo mundo não. Fica aí, faz sua oração, põe a mão no seu coração. Fale com Deus agora. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, faz outra vez como na primeira vez. Me ensina a olhar, Pai, para Ti como filho que olha para o Pai, que deseja o abraço, o aconchego dEle. Me faz esquecer das coisas desse mundo. Traz de volta, Senhor, a Tua presença. Põe a mão no teu coração, querido. Faça a sua confissão agora, faça a sua oração. Obrigado, Senhor. Aleluia, meu Pai. Surpreenda, Senhor, mais uma vez a nossa vida, nosso coração. Traga sobre nós a Tua bênção. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Se você quiser ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, você pode sair do seu lugar. Vamos fazer esse final de culto, um momento de confissão. Talvez na tua vida essa semana você já se aborreceu, já perdeu a bênção. Confessa para Deus o teu pecado. Oh, meu Pai. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez.
como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Fala conosco, Senhor. Abre o seu coração nessa noite. Faça essa oração comigo essa noite. Senhor, eu tenho pecado contra ti, meu Pai. Mas essa noite eu confesso, Senhor, confesso o meu pecado. Me arrependo das coisas que fiz contra ti, contra o teu Espírito. Essa noite eu recebo, Senhor, pela fé, pela tua palavra que é verdadeira, que é santa. Eu recebo na minha vida o perdão dos meus pecados. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu conheço a minha vida, eu sei das minhas fraquezas, mas a promessa de redenção, Senhor, no sangue de Jesus. Senhor, essa noite eu clamo sobre a minha vida o sangue de Jesus. Senhor, eu clamo sobre a minha vida, Senhor, o perdão dos pecados, porque apenas, Senhor, a tua vida, o teu sangue podem me libertar e me lavar dos meus pecados. Meu Pai, essa noite eu entrego a ti. Entrego, Senhor, e peço o teu Espírito Santo sobre mim. Põe a mão no teu coração agora e diga isso para ele. Senhor, eu peço o teu Espírito Santo sobre a minha vida. O teu Espírito Santo que me limpa e que me lava, que tira toda a sujeira. Senhor, toma todos os desejos e, Pai, converte os desejos da minha carne. Que o meu espírito hoje, Pai, seja renovado. Eu entrego a minha vida essa noite. Faça uma aliança com Deus hoje. Faça uma aliança com Deus. Em nome de Jesus. Declare isso agora, em nome de Jesus. Diga: eu peço perdão, em nome de Jesus, pelos pecados ocultos e não ocultos. Eu peço perdão em nome de Jesus. Eu queria que você abraçasse uma pessoa do teu lado agora. Abrace uma pessoa que está do teu lado e você vai orar por ela agora. Você vai ministrar sobre a vida dela. Você vai declarar o perdão sobre a vida dela. Você vai dizer: Pai, perdoa o nosso irmão. Abraça ele. Ministra sobre a vida dele agora. Ministra sobre a vida dele. Peça santidade. Peça unção sobre a vida dele agora. Abra sua boca, ministra sobre ele e declara bênção sobre ele agora. Pai, sobre a vida do meu irmão. Oh, meu Pai, eu declaro sobre a vida do Rafael agora, Senhor. Senhor, protege o coração do teu filho. Protege, Senhor, a mente. Protege, Senhor, as janelas da alma do Rafael. Ai, os olhos do teu filho. Pai, a tua palavra diz: se confessar os nossos pecados uns para os outros e orarmos uns pelos outros, o sangue de Cristo nos livra, nos limpa. Pai, nos tira todo o pecado. E eu oro agora pela vida do Rafael, Pai, pelo relacionamento dele. Pai, eu coloco agora a vida da Natália diante de ti. Eu coloco a vida do seu pai, da sua casa. Pai, agora eu ministro, Pai, pedindo que o Senhor seja com ele, que o Senhor encha, Pai, o coração dele, Senhor, de desejo. Pai, que o Senhor encha, Senhor, de um anelo, Pai, de um
um desejo ardente pela tua presença. Cada vez que o desejo, Pai, vier do coração do Rafael, o desejo que desvia da tua presença, o Senhor vai tocar ele, o Senhor vai protegê-lo, o Senhor vai guardá-lo, porque a tua palavra, Pai, diz que a oração do justo pode ser os efeitos. Eu abençoo a vida do Rafael agora, eu abençoo a vida da tua igreja agora, eu abençoo a vida de cada um nessa noite. A tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e boas que tu não sabe ainda. Abra tua boca, meu querido, e clame a Deus. Peça a Ele santidade, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Shem Yeshua Hamashi, em nome de Jesus o Messias. E todos digam amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus, amém? Amém?